Alunos do sexto ano, muito boa tarde. Professor Edmilson, mais uma vez. E estou trazendo aqui um assunto novo para o segundo bimestre, tá? Nós iremos falar sobre algumas civilizações do continente africano, civilizações antigas. Quando a gente fala de história antiga do continente africano, vem na nossa cabeça apenas a civilização egípcia, os sarcófagos, né? A vida dos faraós, o sistema religioso politeísta, ok? Mas nós sabemos, investigando mais a história, e ainda bem que o nosso livro ele traz essas informações, né, para que o nosso conhecimento fique mais rico. Nós iremos falar sobre duas importantes civilizações, tá? O reino Cuxita e o reino de Axum. Quando a gente fala dos eventos, tanto de agora quanto do passado, do belo continente africano, a gente traz à nossa mente a Copa do Mundo de 2010, né, realizada na África do Sul, né, foi sediado na África do Sul, tendo partidas realizadas em 9 cidades, ok? A África com as suas savanas, com seus animais, com os leões, a África de é, um fator cultural tão rico e tão belo, ok? Que chama a atenção de muitos povos do mundo para lá. Nelson Mandela, o líder sul-africano, né, foi um dos mais importantes sujeitos políticos atuantes contra o processo de discriminação instaurado por aquela situação vexatória do apartheid, né, aquela segregação entre negros e brancos, tudo isso acontecendo na África do Sul. Então, é um continente onde há muitas histórias para serem contadas, tá? Um continente onde há muita coisa boa que aconteceu e também outras coisas muito ruins que aconteceram, ok? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui o nosso livro, tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês se situarem. Olha só, iremos falar um pouco sobre a Núbia e o reino de Cush, tá? Então, no primeiro parágrafo, já dá para nós termos uma ideia que o Egito ele não foi a única civilização africana da antiguidade. O Egito ele se situava geograficamente no norte da África. E nós sabemos que o continente africano ele é vastíssimo, ok? E vários outros povos, várias outras culturas, várias maneiras de vida, né, modos de vida estavam manifestados exatamente nesse tempo onde o Egito ele dominava toda essa área, tá? E essa região da Núbia, que nós iremos falar um pouco dela, tá? Que corresponde ao atual Sudão e parte da Eritreia, era uma região muito conhecida pelos egípcios, ok? Então, essa região ela se situa, na verdade, numa região, né, chamada Núbia, ok? Daqui a pouco nós iremos visualizar aqui o, o território, né, através de um mapa, mas essa região da Núbia ela pertence hoje ao atual Sudão e pega parte um pouco da Eritreia. E, com certeza, oferecendo uma região super favorável para o desenvolvimento da agricultura, para o desenvolvimento da pecuária, ok? Geralmente os povos, quando se tornavam sedentários, deixaram aquela vida nômade de caçadores, coletores, eles escolhiam lugares favoráveis para o desenvolvimento da vida. E com o reino Cush foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Procurando sempre as margens do rio. Interessante que parte do rio Nilo passava por essa região, Núbia, e nessa região houve também o desenvolvimento de outros povos, de outras nações. Tá? Circulavam mercadorias vindas de várias partes do mundo e as pessoas que moravam nessa região exportavam ouro. Né? O ouro foi sempre um elemento muito solicitado, principalmente naquelas grandes navegações, né? Quando Pedro Álvares Cabral, quando Vasco da Gama, quando Cristóvão Colombo esse último, veio para a América e ele teve ali um encontro com as civilizações maias, incas e astecas, ok? Trocando também um fator cultural muito importante. Então, essa região da Núbia
ela circulava dentro dela, tá, muitas mercadorias, trazendo para o local, para as pessoas que moravam ali, uma troca muito importante culturalmente falando. Pessoas de outros povos, da Arábia, das regiões ali para cima da Mesopotâmia, tá, das regiões do Mar Mediterrâneo, todos desenvolvendo o comércio, enriquecendo, tá, a cultura local, ou seja, dando a contribuição cultural, tá, daquilo que traziam e daquilo que também levavam para as suas localidades. A Núbia, ela sempre esteve ligada ao Egito Antigo, tá? Ao ponto de acontecer um fenômeno chamado egipcianização. O que foi a egipcianização? O Império Egípcio, dominante em toda a região praticamente africana, ele estende o aculturamento, a sua cultura passa então a influenciar outras culturas. Então, na região núbia, onde ficava esse reino Kush, ela passa a sofrer esse processo de aculturação, que também recebe o nome de egipcianização. Ou seja, o governo de Kush ele passa a funcionar muito parecido com o que estava acontecendo no Egito, ok? A própria sociedade, o sistema burocrático, o sistema de religião muito parecido, ou seja, estava acontecendo uma egipcianização. Eu quero compartilhar com vocês novamente aqui o livro, tá? Para nós darmos uma discorrida sobre eles. Não era exatamente isso aqui, tá? Vamos para o livro. Aqui, sexto ano, livro, compartilhando o livro, região da Núbia. Estamos falando sobre essa região, tá? Aqui tem um mapa que fala aonde exatamente a região da Núbia estava situada, tá? No norte do continente africano. Essa era a região da Núbia aqui. Olha só. Sabendo que o reino de Cush ficava exatamente dentro da região da Núbia, tá? Então, olha só, alguns detalhes que o livro nos traz. Grandes riquezas naturais desse reino núbio chamaram a atenção dos egípcios. E para controlar o comércio da região e ter livre acesso às minas de ouro, de ferro, de pedras preciosas, exércitos do Egito invadiram essa região, que nós entendemos ser uma região riquíssima, muito importante para o Egito, ok? Então, a partir dessa invasão, há toda uma influência egípcia, tá? Em termos de política, em termos de cultura, em termos de arte, em termos de religião, e acontecendo o que eu falei para vocês, o processo de egipcianização. Ok? Vamos lá. A dominação egípcia durou cerca de 5 séculos, 500 anos, até inúmeros problemas políticos e econômicos enfraquecerem o Egito. Quando o Egito enfraquece, interessante que há uma reviravolta na história. Essa região de Cush, essa região, ela começa então a dominar o Egito, ao ponto de essa dominação se estender por algumas décadas. E essa dominação, né, onde Cush domina o grande e poderoso Império Egípcio, produz faraós negros. Tá? Então, durante essa fase de dominação, os reis cuxitas tornaram-se faraós na 25ª dinastia, ou seja, 5 faraós, né, os cuxitas produziram dentro do Egito faraós, eram chamados de faraós negros, até que os assírios, né, uma outra civilização muito poderosa, veio, dominou todo mundo e acabou, né, com essa fase histórica expansionista do Império Cuxita. Ok, gente? Estou aqui utilizando a barra de rolagem, tá? E nós iremos falar sobre o reino Axum, tá? O reino Axum, que na verdade é uma outra civilização que desenvolveu-se naquele lugar. O reino Axum, ele está localizado entre o norte da Etiópia e fica ali também pegando parte da Eritreia. Eles desenvolveram muito parecido com
com o reino posterior que eu falei, tá? Um comércio assim muito forte que ia até a Índia e o mar Mediterrâneo, fazendo aquelas trocas de produtos, comprando, vendendo. É um lugar de mercado importante para o marfim, que foi exportado durante todo o mundo antigo, principalmente os marfins, né, dos rinocerontes. O reino Axum, ele beneficiou-se de uma transformação principal do sistema com negócios marítimos, que ligou o Império Romano e também a Índia. Né? Note que esse reino Axum, ele realmente tinha uma dinâmica muito forte no comércio marítimo. E interessante também que nesse comércio muitos animais exóticos eram comercializados, tá? O reino Axum recebe influências mesopotâmicas, influências romanas e até influências gregas. A cidade de Axum, na verdade, ela existe até hoje, né? E ela fica ali no norte da Etiópia. A Etiópia é um dos países mais pobres do mundo, né? Mais pobre de todo o continente africano. E interessante que se alguém tiver a oportunidade de fazer um tour por lá, você vai encontrar ruínas do que foi, né? Do que restou dessa civilização antiga na cidade de Axum. Axum, ele alcança o seu apogeu conquistando muitas regiões, tá? Regiões ali da Núbia, né? Para você ter uma ideia, ele conquista o sul do Egito, não o Egito todo, mas o sul do Egito, parte da Arábia e também conquista os próprios cuxitas. Então foi uma época de expansionismo, uma época de resplendor, uma época em que eles investiram muito na questão militar e saíram para novas conquistas. Tá? Lembrando que o comércio que rolava muito lucrativo era o comércio de chifre de rinoceronte. Okay? Eles ampliaram, como eu já disse, as suas redes de comércio até a Índia e foram possivelmente até a China. A religião, me desculpe, eram politeístas. Eles divinizavam, como os egípcios antigos divinizavam seus faraós, tá? O reino Axum também começa a divinizar, tá? Dar sentido divino, ou seja, endeusar os seus reis. Porém, mais tarde, eles foram cristianizados. O cristianismo chega e, aos poucos, vai acabando a questão politeístas, porque eles vão se convertendo ao cristianismo. A gente sabe que o cristianismo é uma religião monoteísta. Eu quero aqui mais uma vez compartilhar o livro, né, com vocês, do reino Axum, que nós estamos falando sobre ele agora, ok? Território do reino Axum. Então, estamos visualizando um mapa aqui, ó, muito próximo do Mar Vermelho, local onde tinha uma grande dinâmica de comércio, tá? Usavam o Mar Vermelho para se comercializar, muitas nações vinham por aqui. Tá? A época de maior destaque do reino Axum foi durante o século IV depois de Cristo, né? Quando o Egito enfrentava crise no Império. E aqui está falando do politeísmo ao cristianismo, que eu falei para vocês. Tá? Num primeiro momento, eles exerciam, né, atividades religiosas politeístas, e mais tarde, quando chega a influência europeia, aos poucos, o politeísmo ele vai perdendo toda aquela força, tá? Que inclusive fazia parte do próprio cotidiano daquele lugar. Para nós terminarmos aqui, eu quero interromper esse compartilhamento e compartilhar uma outra coisa com vocês aqui, tá? Olha só. Estamos falando aqui, ó, deixa eu só tirar essa barrinha aqui, deixa eu colocá-la aqui. Isso, o Reino de Núbia, o Reino de Núbia, né? Aqui está uma localização geográfica, situado no norte da África. A Núbia era uma extensa faixa de terra localizada ao sul do Egito. Lembrando que uma extensa faixa de terra
muito bem localizada geograficamente, onde dava para se desenvolver, ok, a pecuária e principalmente a agricultura. Sua população vivia da caça, da pesca e mais tarde eles aprenderam a represar a água para irrigar as terras desérticas. Note que até as terras desérticas elas foram também modificadas pelo sistema de irrigação, que eles aproveitavam a vazante das águas ali através da irrigação, ok? De sulcos que eles faziam no território, ali no solo, levando as águas para regiões onde pudessem tornar aqueles solos áridos, né, em solos férteis. Vamos ver o que tem mais aqui. Existem algumas ruínas, ok? Note que a influência da cultura egípcia era muito forte até mesmo na questão da arquitetura. Vejam vocês, é claro que não dá para comparar essa arquitetura, essas pequenas pirâmides, com a pirâmide de Kéops, Kefren, Miquerinos, que eram as pirâmides egípcias, ok? Eram pequenas réplicas, digo pequenas mesmo, ok? Vamos lá. Vejam vocês essas gravuras, tá? E a escrita Kush, tá? Representando aí, essa escrita representava aí o alfabeto que nós conhecemos hoje. A origem do reino Kush, nós já falamos sobre isso, tá? Aqui tem mais uma geografia do lugar, mais uma questão de arquitetura muito parecida com a do Egito, tá? A economia e o relacionamento comercial entre Egito e Cush, tá? Então, os cuxitas transportavam mercadorias pelo rio Nilo e também por estradas que levavam ao Mar Vermelho. Vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, penas de avestruz e peles de leopardo. Ok? Então, eu vou interromper aqui esse compartilhamento e já quero agradecer vocês, tá? Isso aqui já foi uma rápida introdução daquilo que nós iremos encontrar daqui para frente, ok? Lembrando muito bem que a história da civilização do continente africano não se resume apenas na riquíssima história do Egito, tá? Nós acabamos de falar que nós temos sim reinos importantes, tínhamos reinos importantes, tá? O reino de Axum e reino de Cush, que foi tratado nessa aula. Eu espero que vocês tenham, na verdade, aprendido ou se relembrado de alguma coisa. A gente se vê numa próxima ocasião. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço.